A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, gostaria nesse momento de compartilhar uma mensagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 9 ao 14. Amém? O significado é a instituição da circuncisão. Vou ler. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 anos será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, e quebrou a minha aliança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele institui a circuncisão com Abraão. Amém? Deixa eu orar um pouquinho. Amado e querido Deus, diante da tua presença, eu quero apresentar nas tuas mãos esta oportunidade, mais esta oportunidade que o Senhor me dá. Pai, me dê sabedoria e entendimento para que eu possa passar este assunto com veemência, com desejo, conforme a forma do desejo do teu coração. Pai, vai de encontro ao coração das pessoas, impacta, dê entendimento, sabedoria, em nome de Jesus. Então o Senhor Deus, ele sente esse desejo de ter um elo mais aprofundado com Abraão e a tua descendência, irmãos. E neste elo, neste projeto, neste propósito, nessa vontade do Senhor para com Abraão e tua casa, era necessário circuncidar. Circuncidar é remover uma pele do prepúcio. Nós iremos entender um pouquinho a respeito disso, do órgão genital masculino. E é interessante que não era só remover, mas era a forma como essa aliança é feita que me chamou a atenção, porque é através do derramamento de sangue. A aliança entre Abraão e Deus, houve derramamento de sangue, ou seja, foi feito um pacto de sangue entre Abraão e Deus. Então, a instituição da circuncisão, que está escrita em Gênesis capítulo 17, do 9 ao 14, ela vai nos mostrar algo profundo. Era algo figurativo, exemplar, do que haveria de acontecer com a vida de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É interessante isso, irmãos. Deus, ele chama um homem, separa um homem, e esta separação e esta aliança é feita com sangue. Não com sangue de animal, porque Abraão ele oferecia sacrifício de animais, mas com sangue do seu próprio corpo e do corpo dos teus familiares. Esta circuncisão, esta instituição, ela é praticada, ela é concretizada a partir do versículo 23 do mesmo capítulo 17, a partir do versículo 23 em diante, que vai dizer o seguinte: a prática da circuncisão. Tomou, pois, Abraão seu filho Ismael, e a todos os que estavam nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio, a cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia.
E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Então, Abraão, ele segue rigorosamente a vontade do Senhor. E ele coloca em prática o projeto de Deus dentro da tua casa. Olha que coisa profunda e tremenda. Coisa boa é quando o homem e a mulher de Deus dão ouvido à voz do Senhor e guarda a palavra na tábua do teu coração e coloca em prática tanto na tua vida quanto na tua família, dentro do teu lar. Coisa boa é quando nós andamos na obediência do Senhor. Quando nós andamos na obediência do Senhor, nada de mal acontece. Por quê? Porque a proteção do Senhor está sobre nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E a família de Abraão, ela estava protegida a partir daquele momento através deste ato de sangue, ou seja, o sangue que derramou do prepúcio deles, aquele sangue estava sendo coberto tanto a vida de Abraão como a sua família, como a sua casa. Lembra do que aconteceu quando Deus mandou a ordem para que Moisés avisasse o povo de Israel que era para matar um animal e imolar e pegar o sangue e aspergir sobre as portas, os umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, aquele lá que tivesse aquele sangue não fosse atacado. Da mesma forma, Deus protegeu, protege, guarda, porque é uma aliança. É uma aliança que Deus faz com o homem e a mulher. O que significa circuncisão? A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, a pele que cobre a cabeça ou a glande do pênis. Este procedimento era realizado por motivos religiosos, culturais ou medicinais. Este era feito de forma religiosa no judaísmo. Esta prática era feita de forma religiosa no judaísmo. E a circuncisão é um dos pilares da fé judaica. Era realizado no 8º dia de vida. Era chamado de Brit Milá. Gênesis capítulo 17, versículo 12 e Gênesis 21, versículo 4. Vocês estão entendendo? Que a circuncisão é um dos pilares da estrutura, da base de fé do judaísmo. Já no islamismo, esta prática recomenda a sunnah. É amplamente adotada geralmente na infância. Observação. Provavelmente eles seguiram o exemplo de Ismael, por ele ter sido circuncidado pelo seu pai aos 13 anos. Gênesis capítulo 17, versículo 25. Então este procedimento se tornou uma cultura tradicional em meio aos judeus. É interessante entender que o Senhor é sabedor de todas as coisas, vendo a necessidade de cuidados especiais com o seu povo. Instrui o seu povo a praticar a circuncisão porque este ato lhes trazia prevenção e higiene. Com este procedimento medicinal, era reduzido o risco de infecções do trato urinário, especialmente na infância. Olha que coisa interessante, como nosso Deus ele é tremendo. Até nisso o Senhor Deus ele instruiu o povo a viver uma prática, a uma situação devido às situações que eles viveram na escravidão. Então Deus cuidou do seu povo. Cuidou do seu povo lá atrás, através da pessoa de Abraão. Previne contra fimose, balamite e câncer peniano. É um procedimento complexo do ponto de vista médico e ético. Sua prática varia amplamente entre regiões e religiões. No início era um sinal de uma aliança especial entre Deus e o povo de Israel, iniciada com Abraão. Se observarmos o ato em si, é algo sobrenatural, porque há derramamento de sangue. Se observarmos que quando Abraão e toda a sua casa se circuncida, em Gênesis 17, 24 e 27, as coisas mudam e ele agora tinha um pacto com Deus. Entendeu? Então observe que a aliança que Deus fez lá atrás, ela não foi apagada. Ela vive de geração em geração.
Porque Deus firmou esse pacto com Abraão. Lá atrás, pacto de sangue. Pacto de sangue, irmãos. Que coisa poderosa. Deus falou a Abraão e a sua descendência que se circuncidasse como um símbolo de aliança. Era uma ordem. Tinha de fazer. Se não fizesse, era expulso do meio do povo. E em segundo lugar, a circuncisão também tinha um significado espiritual. Ele representa a necessidade de pureza e obediência a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, louvado seja o nome santo do Senhor, versículo 19. Vamos dar uma olhadinha para ver? 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? No cristianismo, irmãos, a maioria da vertente cristã não exige a circuncisão. Tem base no Novo Testamento, ou seja, no Novo Testamento não existe a prática da circuncisão no prepúcio. Não existe essa necessidade. Por quê? Porque nós iremos aprender que esta base no cristianismo, nós somos circuncidados de outra forma, é pelo coração. Os textos bíblicos no Novo Testamento sobre a circuncisão, Lucas 2:21, Lucas 2:21 ainda vai mostrar, louvado seja Deus, 2:21, vamos ver. Lucas 2:21. Glória a Deus. Completados 8 dias, circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Ou seja, Jesus ainda foi circuncidado. A circuncisão de Jesus. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29, mostra a respeito do verdadeiro israelita. Olha só o que é que o apóstolo Paulo vai nos mostrar a respeito do verdadeiro israelita. Romanos capítulo 2, versículo 25. Olha só. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o interiormente, e circuncisão que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer que a verdadeira circuncisão é a que é circuncidada do coração, por fé no sacrifício de Cristo. O ato do judeu sendo circuncidado, sendo propriedade peculiar, é algo que faz deles a nação separada por Deus. Mas, segundo o relato do apóstolo Paulo, ele diz que o verdadeiro israelita é aquele que tem o coração circuncidado e que obedece à lei. Que obedece à lei por fé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 9 ao 12, Abraão, ele é justificado por fé. 4, versículo 9 ao 12, olha só. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça? Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda na circuncisão? No regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que eles fossem imputados como justiça. Então, Abraão, ele foi justificado, ainda sendo incircunciso.
Abraão ele não foi justificado depois da circuncisão, foi antes, porque ele creu, ele acreditou, foi por fé. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 7, 17 e 18, louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Olha só que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17 ao 18. Ande cada um segundo o Senhor lhe tenha distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando circunciso? Não se faça circuncidar. O apóstolo Paulo, ele quer dizer que não precisa se preocupar com este assunto a respeito de circuncisão e incircuncisão diante de Jesus. Se você foi chamado incircunciso, ou seja, gentil, continue sendo incircunciso, gentil, porque a tua salvação vem por fé em Cristo Jesus. Mas se você foi chamado na circuncisão, sendo judeu, que você aceite por fé e siga como você é. Amém? Porque essa é a vontade do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, olha só. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar a ordenança de Deus. Que você possa entender que esses preceitos nada é diante do sacrifício de Cristo, da fé que acreditamos em Cristo, entendeu? Isso não vai levar a nada. O que importa é a tua obediência, é você seguir aquilo que você acreditou e guardou. No livro de Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Olha só o que está escrito. 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornaram repreensíveis. Com efeito, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago comiam com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé se deixando levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeus, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Então Paulo, ele repreende Pedro, porque ele estava fazendo distinção por causa dessa questão da circuncisão e da incircuncisão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em Gálatas 5:2-4, 5:2-4, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça de Cristo, da graça caíste. Da graça decaíste. Olha só que coisa interessante. Se nós que estamos em Cristo, acreditando no sacrifício de Cristo, queremos voltar a circuncidar, nós estamos caindo da graça e voltando aos rudimentos antigos. Então Paulo, ele está nos alertando nesta noite sobre isto, que tanto a circuncisão como a incircuncisão não tem valor nenhum diante do sacrifício de Cristo, diante daquilo que ele fez por nós, irmãos. A nossa salvação não provém ou não convém de modo algum a respeito de nenhum tipo de sacrifício ou obediência que eu faça de mim mesmo, mas tudo é por fé, tudo é por obediência ao sacrifício do Senhor. Entenda. Gálatas capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade. Então saiba que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem poder nenhum. Colossenses 2, 11 ao 12. Colossenses 2,
11:12 diz: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Cristo circuncidou-se por nós. Cristo derramou o teu sangue por nós, derramou o teu corpo, o teu sangue, para nos resgatar, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Nele também fostes circuncidados. Portanto, a chegada de Jesus, o significado da circuncisão mudou para os cristãos? Mudou para os cristãos. Ela mudou para os cristãos. Portanto, a chegada de Jesus Cristo, o significado da circuncisão mudou para os cristãos. Não é mais necessário circuncidar, como lá atrás, porque lá era a sombra, era um exemplo que ficou marcado. Ela deixou de ser necessário para mostrar a obediência a Deus. É a ênfase, e a ênfase passou a ser o relacionamento pessoal com Ele, independentemente da prática física. Ou seja, lá atrás, o que ligava o homem a Deus era a circuncisão, ou seja, o pacto de sangue. Em Cristo Jesus, o relacionamento com Ele é é pessoal. É o meu coração, a minha mente, o meu corpo com Ele. Porque o Espírito dele habita em mim e Ele está comigo e eu com Ele. Independente da prática física. Assim, a circuncisão na Bíblia tinha um significado tanto físico quanto espiritual, mas evoluiu ao longo do tempo após a vinda de Jesus. Eu quero que você entenda isso, que hoje nós servimos ao Senhor por fé. Nós adoramos o Senhor por fé. Nós servimos a Cristo por fé. A nossa base é Cristo. A nossa salvação é Cristo. Não precisamos nos dedicarmos à nossa vida, como por exemplo, fazer montanhas de jejum, propósitos e muitas coisas em prol da salvação. Não. A salvação nossa está no Senhor, isso é um dom dele. O jejum é bom, é importante sim, para revestimento. A oração é boa, sim, para intimidade. Isso mostra que você tem uma intimidade com Ele. Você escuta a voz dele, Ele te escuta. Mas isso não quer dizer que vai te fazer ser mais santo ou não. Ser santo diante do Senhor é obedecer, é seguir os preceitos do Senhor. É ser santo como Ele é. É entender, é ser amável, é ser compreensível, é ser manso, humilde. É isso, queridos. Não são esses preceitos que vai nos fazer ser melhor. Esses preceitos nos levam por caminho, nos dá uma direção como chegar. Mas é o Senhor que é o responsável por toda a obra em nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor Deus possa falar mais aos nossos corações e que o Espírito Santo possa iluminar e que possa resplandecer mais e mais a sua vontade em teu coração. Eu quero orar por você nesta hora. Amado e querido Deus, confirma estas palavras no coração do teu povo, dê entendimento e sabedoria, para que eles possam verdadeiramente entender que o Senhor tem uma grande obra a realizar na vida de cada um. E eu profetizo a bênção, a libertação e a transformação e o entendimento em nome de Jesus. Amém.